Boa noite, boa segunda-feira. Sejam bem-vindos a mais uma live nossa sobre cirurgia plástica, procedimentos estéticos, reparadores, reconstrução e tudo que envolva beleza, bem-estar e todos os benefícios que a cirurgia plástica traz para a gente. Hoje nós temos um tema bastante interessante, que é a otoplastia, né? Uma das cirurgias plásticas que a gente mais frequentemente realiza em crianças, inclusive, né? As orelhas em abano ou orelhas proeminentes são a malformação, alteração constitucional mais frequente, né, nas crianças. Então, em torno de 3 a 5% das crianças têm as orelhinhas mais proeminentes, um pouco mais abertas, às vezes com apagamento dos sulcos, né, dessas curvinhas que a gente tem, que dão o contorno natural da orelha. Às vezes não, às vezes as orelhas são só um pouco maiores, um pouco mais lateralizadas em relação à cabeça. E isso acaba incomodando muito essas crianças, né? Já é uma característica já de nascença, né? Uma coisa que vem desde o nascimento. E à medida que a criança vai crescendo, essa orelha vai tomando muitas vezes um pouco mais de destaque, vai chamando um pouco mais atenção e pode ser fonte de desconforto, fonte de incômodo para essas crianças, né? À medida que elas vão entrando para a escola, que vão aumentando o círculo social, vão convivendo com coleguinhas, amigos e tudo mais, né? E à medida que a vida vai passando, mesmo que quando a orelha não incomoda de criança, ela pode vir a incomodar numa idade mais avançada, né? Uma adolescência, né? Quando existem, né, todas as mudanças que a adolescência está relacionada, todas as transições que essa idade de adolescência traz também para a vida, para até a vida adulta. Então, a orelha em abano, né, as orelhas proeminentes podem incomodar em qualquer fase da vida. Elas estão presentes desde o nascimento e podem se tornar um problema, né, se tornar uma queixa estética, uma queixa social em qualquer momento da vida. O momento inicial, né, a primeira época em que a gente costuma indicar a cirurgia para correção das orelhas de abano, a conhecida otoplastia, que é o nosso assunto de hoje, né, é aquela criança pré-escolar, aquela criança que está para entrar para a escola, em torno de 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, tá para entrar ou está começando hoje em dia, já começou, né, já entrou, mas é um momento em que as crianças tendem a ter uma percepção mais elaborada, maior umas das outras, e isso pode então ser motivo de bullying, ser motivo de desconforto social na escola para a criança. Então, é uma idade de transição, né, como eu falei, e pode ser bastante interessante corrigir essas orelhas já nesse começo de vida social, digamos assim, da criança, para que ela não fique com esse estigma de sofrer bullying, de sofrer algum tipo de discriminação social por causa das orelhas em abano, né? Que a gente sabe que é uma situação bastante comum, que pode incomodar, pode trazer reflexos bem negativos para o desenvolvimento da criança. Além disso, essa idade, essa época, né, em torno de 5 a 6 anos, já é uma época que a criança tem condições de ajudar, de compreender o que é uma cirurgia, né, minimamente, de ajudar o pós-operatório, de se comportar direitinho, usar aquela faixinha que a gente sempre recomenda que use para proteger a orelha, para evitar recidivas, para evitar algumas complicações, né? Então a criança, além de estar num momento bom, de estar numa época muito favorável de realizar a cirurgia para evitar esse desconforto social, ela ainda está no momento que ela consegue contribuir bem para o pós-operatório, consegue participar bem da sua própria cirurgia, sem maiores transtornos, sem maiores incômodos para ela mesma e para a família também, né? Bom, a partir desse momento, a partir de 5, 6 anos de idade, aí a cirurgia pode ser realizada em qualquer momento, qualquer época da vida em que a criança, ou o adolescente, ou o adulto viesse queixar das orelhas em abano e tivesse a vontade de corrigir as alterações, essa alteração, né, tão frequente que é o excesso de cartilagem da orelha ou a malformação dessas cartilagens que deixa a orelha mais aberta, os sulcos mais apagados, ela mais distante da cabeça, né, do couro cabeludo, e acabam chamando mais atenção, né? Principalmente os homens tendem a ter as orelhas mais expostas, então elas acabam ficando mais visíveis nos homens.
Por outro lado, as mulheres tendem a se incomodar mais, né, com esse aspecto estético. Então, apesar de terem ali o cabelo para esconder, muitas vezes a própria pessoa se sente incomodada pela orelha mais do que os outros que não conseguem ver bem por causa do cabelo, mas esse incômodo individual é justamente o que motiva a grande maioria das pessoas a procurar uma cirurgia plástica. Então, a partir daí de 5, 6 anos de idade, a gente já tem uma boa indicação, já tem uma boa condição e a cirurgia pode ser feita em qualquer época da vida, não tem um limite máximo de idade. A gente vai operar quando o paciente se sentir incomodado, sentir vontade, tiver ali aquele ímpeto de fazer a cirurgia para resolver o problema. Muito bem. Uma pergunta frequente que tem acontecido é em relação ao uso de máscaras. Muita gente tem perguntado se usar a máscara o dia inteiro, a maior parte das máscaras tem um meio de fixação por um elástico atrás das orelhas e fica puxando a orelha o dia inteiro. No fim do dia a orelha está doendo, está vermelha. Muita gente tem perguntado se isso pode provocar uma orelha em abano. Na verdade, não. A orelha em abano é uma alteração congênita mesmo. A gente já nasce com ela e ela vai crescer dessa forma ao longo da vida. Mas ela não é criada, digamos assim, artificialmente pelo uso de máscaras. Mesmo que já tenha aí mais de um ano de pandemia e as pessoas acabam tendo que usar a máscara o tempo todo, ou quase o tempo todo, incomoda, às vezes machuca a orelha e tudo mais, mas isso não vai mudar o formato da orelha, né? Podem ficar tranquilos que a orelha em abano é uma alteração congênita, né? A criança já nasce com ela só vai manifestar em maior ou menor grau à medida que vai crescendo, mas a máscara em si, a tração em si, não é capaz de modificar o formato das cartilagens, de modificar o formato da orelha, não. Tanto que para corrigir a gente precisa de técnicas mais firmes, digamos assim, para manter a cartilagem no lugar que a gente deseja que ela fique, dar o formato adequado. Bom, existem basicamente 2 formas de abordar as orelhas em abano em termos cirúrgicos, né? Existe a técnica aberta, que é a técnica tradicional, e a técnica fechada, né, que foi descrita por um cirurgião plástico aqui de Belo Horizonte há alguns anos atrás. Então, a técnica tradicional, a técnica aberta, é aquela que a gente faz um corte escondido aqui atrás da orelha, libera, né, as estruturas, tira o excesso de cartilagem, dá pontos especiais bem localizados para fazer a dobrinha, para corrigir esse distanciamento da orelha em relação à cabeça. Em alguns casos, quando há um excesso muito grande de cartilagem, a gente pode retirar esse excesso e refazer a curvatura adequada da orelha para que ela fique perto do crânio, perto da cabeça, e pare de dar essa sensação de orelha em abano, de estar proeminente, né? A cicatriz fica muito escondidinha atrás da orelha, praticamente só vai encontrar quem procurar, né? 99% das pessoas não vão ver essa cicatriz e o resultado é muito bom, ou seja, o reposicionamento da orelha é muito satisfatório, é extremamente natural, então é uma cirurgia muito, muito bem sucedida, né? A outra forma de abordar a orelha em abano é pela técnica fechada, né? O que nós fazemos? Ao invés de fazer o corte aqui atrás da orelha, a gente faz pontos transdérmicos, né? Pontos por dentro da pele que vão refazer esse molde de cartilagem, vão dobrar melhor a orelha, né? Fazer com que esses sulcos e essas proeminências fiquem mais, digamos assim, mais intensificados, e isso vai trazer a orelha de volta para perto do crânio da mesma forma, né? A vantagem é que a gente não precisa da incisão aqui posterior, não precisa dessa cicatriz, não precisa de ser tão invasivo, né, em relação às estruturas da orelha. E a desvantagem é que alguns casos em que existe uma proeminência muito grande, um excesso de cartilagem muito grande, podem não ser uma boa indicação para essa técnica, né? Porque às vezes só dobrar a cartilagem não é suficiente. Algumas vezes a gente precisa mesmo de abrir, de retirar o excesso de cartilagem que está presente ali para poder, então, conseguir aproximar a orelha
do crânio, né, da cabeça. Então, são duas técnicas diferentes, são duas técnicas que muitas vezes a gente utiliza até em conjunto, né? Às vezes é preciso retirar um pouquinho de cartilagem, então a gente abre, retira essa cartilagem, mas também é preciso refazer as voltas, os sulcos, né, e as proeminências da orelha, e a gente às vezes usa essas técnicas de forma intercambiável ou de forma complementar, né? São duas técnicas que têm um grande sucesso e cada uma vai ter uma indicação melhor para um ou outro paciente. A gente sempre tem que avaliar na consulta as características, né? O excesso de cartilagem, a distância da orelha para a cabeça, o tamanho da orelha, né? A formação dos sulcos, das cristas, né? Isso tudo é importante para que a gente possa decidir qual que é a melhor abordagem para otoplastia, para a correção dessas orelhas em abano, né? Muito bem. O pós-operatório costuma ser tranquilo, na grande maioria das vezes. Primeiro e segundo dia, alguns pacientes podem ter um pouco de incômodo, um pouco de dor, as orelhas às vezes ficam latejando um pouquinho. É importante usar aquela faixa em volta da cabeça, né? As pessoas chamam de faixa compressiva, eu não gosto muito desse nome, porque a ideia não é comprimir a orelha, né? A ideia é manter as orelhas fixas e bem protegidas, né? Firmes junto à cabeça. Comprimir é até um problema, porque acaba machucando as voltinhas, acaba machucando a pele. Então a faixa não é para comprimir, né? Não é a faixa que vai pôr a orelha no lugar. Quem põe a orelha no lugar é o cirurgião. A faixa vai manter essa orelha, vai evitar que haja uma tração, que haja uma tensão maior, porque a cartilagem, toda a cartilagem do nosso corpo, inclusive a cartilagem que compõe a orelha, ela tende a retornar, ela tem uma tendência de tentar voltar para o lugar onde ela estava. Então a gente precisa dessa faixa para manter a orelha quietinha no lugar até que ela cicatrize. Uma vez cicatrizada, aí não há mais esse problema, né? Ela não vai tentar mais voltar para lugar nenhum, vai ter um lugar novo para ela. Mas a faixa é importante, né? Principalmente em torno de 30 a 60 dias, para manter essa orelha ali protegida, enquanto o organismo trata de cicatrizar a nova posição que a gente colocou as cartilagens, o novo contorno que a gente deu para a orelha. A Edna agora quer fazer as orelhas também. Aí eu nem reparei na sua orelha, acho que não tem nada não. A partir de que idade pode fazer a cirurgia? O ideal é que a gente faça a partir de 5 a 6 anos, né? Como eu estava dizendo, já é uma idade que a criança consegue participar bem, consegue entender relativamente bem o procedimento, o processo pelo qual ela está passando, né? Uma cirurgia, ela vai estar mais disposta a utilizar a faixa, a participar mais ativamente do pós-operatório, entender bem, né, por que aquilo está acontecendo e qual que é o caminho que aquilo vai tomar. E também uma idade que ela tá entrando na escola, né, está desenvolvendo mais os círculos sociais de forma mais intensa, então ela evita, né, de passar pelo bullying, de passar pelo constrangimento que a orelha pode trazer. Depois de adulto volta a orelha? Geralmente não. A orelha continua a crescer, mas com o formato novo que ela adquiriu com a cirurgia, né? Podem haver algumas alterações na orelha depois do adulto, mas a orelha não volta a ficar em abano depois que cresce, não. Uma vez corrigida, a tendência é que ela cresça, mas com um novo contorno, né? E o pós-cirúrgico é mais ou menos isso que eu falei, né? O cuidado com a dor, que pode aparecer no primeiro e segundo dia, geralmente de leve a moderada intensidade, que resolve com remédios para dor, o uso da faixa para manter as orelhas no lugar, enquanto o organismo trata de realizar a cicatrização, né, do novo formato da orelha, e evitar traumas, evitar pancadas, esportes de contato, atividades físicas intensas, né? É importante usar a faixa para dormir também, porque a gente movimenta sempre a cabeça, então qualquer tipo de tração, qualquer tipo de trauma pode desfazer as suturas, desfazer os pontos e acabar atrapalhando, né, essa modelagem que a gente fez durante a cirurgia. Mas são basicamente esses cuidados mesmo, para manter a orelha protegida e para manter o contorno que a gente determinou durante a cirurgia. Seja na cirurgia aberta, né, seja na cirurgia que a gente faz o corte, ou na cirurgia fechada. As duas cirurgias precisam da faixa, né, precisam desses cuidados pós-operatórios, porque essa mudança na cirurgia
essa mudança no formato da orelha vai ser segurada no lugar pelos pontos que a gente vai utilizar, né? Então, qualquer tipo de tração maior, de trauma mais intenso, pode acabar danificando esses pontos e alterar o contorno que a gente fez durante a cirurgia. Se na primeira cirurgia a orelha ficar muito para trás, tem como operar de novo? Tem como operar de novo. Já é uma cirurgia um pouco mais complexa, né? Um pouco mais complicada. A gente pode precisar usar a cartilagem de outro lugar para corrigir essa falta que ficou, né? Antes havia um excesso, então o excesso empurra a orelha para fora e a falta puxa a orelha muito para dentro. Então pode ser que a gente precise de alguns outros recursos auxiliares. Isso aí vai depender mesmo de uma avaliação. É possível, existe essa forma de abordar, mas o ideal é que a gente deixe a orelha no lugar certinho da primeira vez. Quanto tempo dura o pós-cirúrgico? Bom, a primeira semana de pós-operatório é que a gente precisa de um pouco mais de cuidado mesmo por causa da questão da dor, né, do desconforto pós-operatório. Para a orelha estar totalmente cicatrizada, para a gente ter a resolução do inchaço, ter o resultado final definitivo, demora em torno aí de 4 a 6 meses. Né? Mas o primeiro mês é que a gente precisa da faixa constantemente, precisa de cuidados mais intensivos, né, e mais atenção mesmo às particularidades do pós-operatório. Bom, muito bem, pessoal. Acho que é isso, né? Só para a gente recapitular, as orelhas em abano são a alteração genética congênita mais frequente, atingem aí 3 a 5% das crianças. Podem ser operadas em qualquer idade da vida. A gente geralmente aguarda até 5, 6 anos para que o paciente esteja numa condição ideal de fazer a cirurgia e ter o melhor resultado. Uma vez operadas, as orelhas não tendem a voltar a ter o abano, né? Elas tendem a crescer normalmente. E existem 2 técnicas, 2 abordagens, né? Abordagem aberta, abordagem fechada. Cada uma tem boas indicações para um ou outro paciente, isso a gente tem que decidir junto na consulta. E o pós-operatório, o mais importante são os cuidados locais, cuidados com a orelha, usar a faixa sem apertar demais, né? Mantendo ela firme para a gente ter o melhor resultado possível. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Até a próxima semana.